Eu já apresento mal, normalmente. Em português, são tipo uns 10 anos que eu não faço uma palestra em português. Dou aula em italiano, então vai sair diversas palavras que vocês falam, mas o que ele está falando? Eu estou falando italiano, só que eu não percebi, tá bom? Então vocês me desculpem por esse tipo de coisa. E tem o jet lag. São 10 horas da noite agora para mim. Primeiro, faço publicidade, né? Estou aqui, vou aproveitar para ver se, de repente, algum de vocês, o público jovem, se quiser depois fazer mestrado e doutorado na Itália. A gente é da Universidade de Turim. É uma universidade, tem 2 universidades em Torino, cerca de 80 mil estudantes em diversos cursos, tudo menos engenharia. A gente não tem engenharia, engenharia tem uma outra universidade aqui na mesma cidade de engenharia. Computer Science, sou do departamento de ciência da computação, a gente tem cerca de 700, 800 alunos por ano que entram no curso de Computer Science. Desses, 120, 150 passam para o mestrado e a gente tem cerca de 10, 15 doutorandos cada ano. O meu departamento de Computer Science, dos 70 programas de undergrad, de bacharelado, e dos 90 de pós-graduação, né, mestrado e master, a gente tem esses aqui embaixo, no departamento de Computer Science, então tem um mestrado em Computer Science, tem mestrado em Stochastic Data Science, e agora a gente está começando o mestrado em Artificial Intelligence, vai começar a partir do ano que vem, em inglês. Então tem tanto mestrados em italiano que em inglês. Todas essas fotos aqui são fotos da universidade, a Jussara e o Marcos que foram lá viram que essas não são fotos do departamento de computação, a gente tem o prédio mais feio da universidade, mas tudo bem, não disse isso aqui, vocês não ficaram sabendo dessa parte, ok? Esses prédios bonitos aqui são da universidade também. Esse é um slide que eu uso quando eu vou dar palestra pelo mundo, que eu mostro de onde eu venho, em Minas Gerais, tem um jeito mais fácil de dizer isso, né? Eu sou do litoral de Minas Gerais, né, do Espírito Santo. Aquela dali é Vitória, lá perto de Guarapari. Eu estudei na UFS e depois fui embora em 2009 para fazer doutorado na Holanda, passei um grande tempo lá. Conheci o Lisandro na Holanda, por coincidência, a gente se conheceu lá quando ele era visitante, eu era doutorando na Holanda. Depois disso, me mudei para a Itália em 2014 e estou lá até hoje. As piadas ali é uma coisa que depois eu explico para vocês, é piada para italiano. Se vocês quiserem ver uma foto de Turim, acabei de colocar nos slides ali, é perto dos Alpes, a gente tem a visão das montanhas, mas não tem a praia. Então, tipo, Turim é mais ou menos como Belo Horizonte da região do Piemonte. Assim, bonita cidade, só falta praia. A única coisa que falta é a praia. Estou brincando, é porque tem uma relação muito forte de Turim com Belo Horizonte. As pessoas de lá conhecem tanto Belo Horizonte por causa da Fiat, que é originário de Turim. Então, muita gente da Itália veio para o Brasil, para Belo Horizonte. Então, as 2 cidades são muito relacionadas, na verdade. O que eu fiz da minha vida? Então, eu fiz o doutorado em Twente, depois do doutorado, fui para a Itália, no Politécnico de Torino, que é a escola de engenharia de Turim. Fiquei lá por um período como assistente, depois, finalmente, consegui uma posição permanente como professor em 2020, na Universidade de Torino, estou lá até hoje, sou professor associado. Se a gente vai nos argumentos de pesquisa que eu fiz na minha vida, eu comecei, como dizia o Jussara, com a parte mais de rede, trabalhava com redes, com protocolos de cloud storage. A um certo momento da minha vida, comecei a me embrenhar mais na parte de network security, e principalmente quando eu mudei para a Universidade de Turim, estou no grupo de network security, segurança em geral, principalmente network security. Com metodologia que vão de análise de tráfego, sem dados, você não faz machine learning. Então, os dados da rede, nesse caso, são as nossas sorgentes, são a nossa fonte de informação para fazer pesquisa em segurança. E metodologia, como metodologia de análise desses dados, machine learning, artificial intelligence e algumas coisas que eu vou falar agora para vocês. Eu preparei a apresentação com muito argumento de pesquisa, mas não vou nos detalhes. Então, vou mostrar 3 coisas para vocês que a gente está fazendo. De introdução do problema, vou falar por alto a metodologia que a gente está usando e dar um exemplo de resultado e o que a gente aprendeu com isso, sem entrar nos detalhes. Então, acho que o público talvez vai faltar, mas como é que eles resolveram isso? Se tiver curiosidade, vem depois perguntar, que é muito prazer a gente discute os detalhes técnicos. Então, vou só dar uma panorâmica dos problemas de pesquisa que a gente está resolvendo nesse âmbito de
segurança e uma aplicação de AI à cybersecurity. Okay? Último slide, as palavras-chave da minha pesquisa. Podemos soltar isso daqui. Vamos lá. Como é que a AI está transformando a cybersecurity? A promessa é, agora a gente tem sistemas que podem raciocinar, né? As pessoas estão dizendo, o ChatGPT raciocina. Não, mas enfim, essa é a promessa, né? A gente tem sistemas elaborados que podem processar uma grande quantidade de dados e podem produzir sumários, resumos, uma coisa que parece um raciocínio em cima desses dados. Isso é tudo que a gente precisava em cybersecurity, que são situações em que você tem um ataque, você tem uma infiltração no sistema, você coleta uma enorme quantidade de dados e você tem que tirar algum sentido desses dados. Então, ter essas ferramentas que, em teoria, raciocinam para a gente seriam exatamente o sonho de todo mundo nesse setor. Okay? Automação, resposta muito rápida. Então, seria uma forma de tirar a carga de trabalho do ser humano em cima dessa quantidade de dados, que são dados não simples, digamos assim, porque a gente está falando de anomalia, de um ataque, de alguma coisa que você não esperava. Então, você vai ver alguma coisa no sistema que você não estava prevendo. Okay? Então, a análise é exatamente disso. Qual é a coisa anômala que aconteceu no seu sistema? Existe há anos e anos. Uma das primeiras aplicações que todo mundo usou de machine learning é spam. Tipo, o anti-spam funciona de 2000 e... de quando tem spam, não lembro quando começou o spam, ok? Então, já tinha o classificador que diz essa mensagem é spam, não é spam. Então, a aplicação de machine learning a cybersecurity é uma coisa super velha, ok? Mas, não widespread. Tem algumas coisas, por exemplo, que ninguém faria. Por exemplo, bloquear tráfego num firewall usando um sistema de AI. Eu não conheço esses produtos que estão fazendo isso. Porque não é confiável. Se você bloquear alguma coisa, você espera que você tenha algum controle do que esteja acontecendo. Então, existem tantos setores onde parece que vai resolver problemas, mas que, na verdade, não resolveu até hoje. Okay? Vou mostrar alguns casos, algumas coisas que a gente está fazendo de pesquisa, que parece que agora tem um momento para resolver outros problemas com o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos. 3 exemplos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro, a Jussara e o Marcos, que foi parar aqui agora, conhecem bem, a gente fez junto, que é esse de Host Reputation. Que coisa é isso? Você tem um serviço online, você tem o seu server online, seu server web ou a sua aplicação com endereço público, você recebe tantas requisições dos seus usuários. Algumas dessas não são de usuários, mas são host, máquinas que estão tentando fazer acesso ilegal ao serviço. Por exemplo, fazendo scan, tentando fazer um ataque usando a vulnerabilidade conhecida e por aí vai. Quem opera o serviço gostaria de ter uma forma de bloquear esse tráfego que não é legítimo. E faz isso através de listas de endereço IP com a reputação conhecida. Tem a famosa block list. Assim, tem uma lista de endereço IP que está fazendo coisa conhecidamente maliciosa, malévola, italiano, maliciosa. Você pega essa lista e usa para bloquear o tráfego. Se esse endereço IP faz alguma coisa, você bloqueia o tráfego. Okay? Isso é o problema de host reputation. E a gente usou técnicas para aprender embeddings, uma representação numérica da atividade que aquele host estava fazendo, para representar aquela atividade, para tentar entender se aquele IP pode ser um IP malicioso, em base àquilo que a atividade que a gente viu na rede. Okay? Esse é um exemplo bom, digamos assim, funciona. A gente fez, a última vez que a Jussara e o Marcos foi lá, a gente conseguiu fechar o trabalho de forma funciona muito bem. Okay? Com técnicas, isso que a gente começou a fazer esse trabalho antes dos LLMs, com as técnicas que hoje é como a pré-história do NLP já, assim, técnicas que existem há 10 anos, okay? Outro dia, mas que já foram muito superadas, né? Em alguns aspectos. E aí vem a segunda parte. Você aprendeu a reputação do host, mas você não sabe por quê, o que ele estava fazendo. Você não consegue explicar com palavras o que ele estava fazendo. Você sabe que ele estava fazendo alguma coisa que parece com alguma coisa que você viu no passado. A gente está tentando agora fazer classificação das vulnerabilidades, tentar entender, explicar o que era o ataque baseado nos logs que a gente viu. Me dá uma explicação humana para aquilo que você viu, e aqui entra as técnicas mais recentes de NLP, sempre, como vocês podem ver, fazendo muita pesquisa de aplicação de linguagem natural a cybersecurity. Okay? Spoiler, algumas vezes a técnica antiga funciona melhor ainda. Okay? Aquilo que a gente vai mostrar daqui a pouco. Okay? E outra, um pouco desconectado,
vai de moda agora os agentes. Agentes baseados em LLMs generativos. Tem tanta atividade de cybersecurity, por exemplo, a mais clássica de todas é o Red Team, o Penetration Tester, que é a pessoa que vai verificar, fazer teste ativo para verificar se um sistema tem alguma vulnerabilidade, para verificar se o sistema tem um erro. O tester, aquele que pega o sistema pronto e vai testar. Essas atividades parecem que um agente poderá fazer esse tipo de coisa. Se o agente conseguir raciocinar, conseguir entender o que o sistema está fazendo e tiver autonomia, os instrumentos para fazê-lo. A gente está vendo, pesquisando, até onde esses modelos de agente baseado em LLM podem ajudar nessa tipologia de coisa. Spoiler, para quem não lembra todo o detalhe, promising, parece que vai funcionar, mas não é tanto assim. Esse último argumento é um que está se movendo muito rápido. Vou mostrar para vocês alguns resultados no paper que a gente fez ano passado, que você vai ver as coisas que estão saindo esse ano, parece que o paper já tem 3, 4 anos, digamos assim, porque está indo muito, muito veloz a evolução tecnológica nesse último aspecto, ok? Vamos lá, vou fazer muito velozmente, um pouquinho de cada um. Para fazer isso, devo só falar de onde vêm os dados que a gente usa para esse tipo de atividade. Se você, de novo, está fazendo pesquisa em data-driven alguma coisa, você precisa dos dados, ok? Todos esses dados vêm de um projeto que a gente tem, que eu comecei, na verdade, em 2018, quando eu estava no Politécnico ainda, de captura de dados de redes que não são usados na internet. Se chamam darknets, isso. Todos os endereços IPs que tem alguma coisa, tem alguma coisa. Tem IP do Google, tem IP do site da UFMG e por aí vai. Tudo aquilo que sobra, se você tiver condições de capturar os dados que chegam nesses IPs, são dados úteis para fazer pesquisa. Por quê? Porque, em teoria, ninguém deveria andar nesses IPs. Okay? A gente usa esses IPs não usados para coletar informação sobre gente, bots, que estão tentando fazer ataque online. Esses IPs são darks. Se você não responde, você só escuta que está chegando e salva. Ou você pode tentar ser um pouquinho mais esperto e começar a responder também nesses IPs. Colocar aquilo que se chama honeypot. Eu coloco um server web meu, que parece com um serviço da universidade, mas não é, e gravo o tráfego que estava chegando nesse server. Isso é informação que serve para você fazer pesquisa de cybersecurity. Host, que é posto online, para coletar informação sobre ataques. Esse projeto cresceu no tempo. Nesse momento, a gente tem 6 pontos de coleta na Itália, em diversas universidades. Não tem o NITO ali, como vocês podem ver. O nosso administrador de rede não tem muita colaboração com a gente. Tem Politécnico. E, mais ou menos, na Itália, a gente tem cerca de 2.000 endereços IPs válidos, que não são usados, que são dedicados a esse projeto. A gente também tem colaboração com o Brasil, RNP, os alunos do Lisandro, okay, de Porto Alegre. Da UFES também, porque tem contatos ali, e a gente tem alguns pontos de coleta nesse momento na Azure, na Amazon. São máquinas virtuais na Azure, que a gente não botou serviço nenhum, só ligou a máquina virtual e deixou ali, escutando o tráfego que chega para ver o que as pessoas estão tentando fazer contra o cloud da Azure e captura esses dados. Okay? Esse dataset, eu não vou entrar nos detalhes, é muito detalhe sobre isso, só para dar uma veloz figura de como funciona. A gente está desse lado, tem um atacante que está fazendo scan na internet e vai chegar nas nossas máquinas, que estão postas online. Essas máquinas coletam tudo, salvam o tráfego. Da outra parte, do lado direito de vocês, tem uma rede de controle, que através de uma VPN, controla os experimentos que estão funcionando. É uma rede Kubernetes, funcionando de forma distribuída. Então, tem uma máquina virtual em Porto Alegre, uma máquina virtual em Vitória, uma máquina virtual no Polito, uma na Azure, coletando e gerenciando esses experimentos. Okay? A gente pode fazer experimento de diversos tipos. Essa figurinha aqui fazia exatamente isso. A gente pode simplesmente salvar o tráfego que chega sem fazer nada, ou tentar fazer respondidores. Responders. Em italiano, responditore. Que são aqueles que vão tentar responder o tráfego de forma variada. Por exemplo, bota um servidor SSH, tá certo? E deixo o atacante fazer login na máquina e ver o que acontece. Salvo tudo o que estava acontecendo para tentar entender o que era o ataque que esse atacante estava fazendo. Okay? Isso produz para a gente uma bela quantidade de dados. Por exemplo, essa figura aqui mostra para vocês, se você botar um endereço IP online, o tráfego que você vê. Você vê tipo milhares de pacotes por unidade de tempo. Acho que aqui a agregação era por minutos, 5 minutos. Que ficam chegando na tua máquina sem fazer nada. Você começa a responder, o tráfego cresce, porque quem está tentando atacar você começa a mandar mais tráfego
para você responder, ok? E se você soma, a gente tem lá, essa figura aqui eu fiz 3 anos atrás, 40 terabytes de log histórico de tentativa de ataque que chegaram nessas máquinas que estão online. Todos esses dados é a base daquilo que eu vou mostrar agora para vocês, ok? Então a gente usa essas tentativas de ataque contra essa infraestrutura construída por nós, para tentar aprender os possíveis ataques que estão chegando, que estão sendo executados nesse momento, principalmente por botnet, ok? Esse geralmente é ataque automático feito por botnet. Monte de dados. Bonito. Você tem um monte de dados. Mas, e so what? O que você faz com isso agora? Okay? Como é que você prova, como é que a gente tenta tirar alguma coisa útil desse tráfego? Como é que você explica o que estava acontecendo nesse tráfego? Okay? E é nesse momento que inicia a parte de pesquisa para tentar tirar alguma informação útil dessa montanha de dados. Okay? Primeiro caso. Aliás, Cyborg é o nome da infraestrutura que foi criação do doutorando que estava programando isso. Não me perguntem por que ele entendeu, eu não, o Rodolfo. Aprendendo Host Reputation. Foi a primeira tentativa isso. O que a gente queria fazer? Por exemplo, esse negócio ali, Spamhaus, é um vendedor de blocklist. Você tem um e-mail, um server e-mail, você pode comprar a blocklist da Spamhaus para bloquear spam no seu servidor de e-mail. Se o IP que está mandando o e-mail está na lista da Spamhaus, é um spammer, você bloqueia. Okay? Existem esses serviços aqui, agregadores, Filter List, é um serviço que agrega listas de filtragem. A gente fez uma análise de quanto similar são as diversas listas que contêm endereço IP, só as que contêm endereço IP. Essa é a figura que a gente tem aqui, onde claro significa que elas são completamente dissimilares, escuro significa que elas são iguais. E vocês podem ver nessa coisa aqui que as listas que tem de os vendedores de listas são completamente dissimilares uma da outra. Tem alguns grupos de listas que são coerentes, mas a grande maioria anuncia IP como malicioso, que não estão nas outras listas. Okay? E a gente fez uma análise de quais dessas chegam também na nossa infraestrutura. Quantos chegam na nossa infraestrutura desses IPs que estavam nas blocklists. E que você vê essa é uma coisa aqui, ó, quando você tem alta precisão, que significa, eles pegam tantos dos nossos IPs que a gente viu, eles têm um baixíssimo recall, o que quer dizer? Eles botavam milhões e milhões de endereços. Tinha uma lista dessa daqui que tinha 25% da internet reportada como maliciosa. Se você reportar a internet toda, você pega todos os maliciosos, óbvio. Okay? E o contrário, quando você tem muito alto recall, eles estão pegando com baixa precisão. Em geral, a mensagem desse a gente viu o quê? As listas públicas, elas não reportam exatamente aquilo que a gente vê na nossa rede. Então, você precisa de uma infraestrutura que seja mais perto daquilo que você está fazendo, que é exatamente isso que a gente está fazendo com a nossa infraestrutura distribuída. E tinha um alto delay também do tráfego. Muito tempo depois que a gente viu o tráfego malicioso na nossa rede, isso era reportado na blocklist. Quer dizer que tem uma janela enorme de tempo que você não era ainda protegido se você usa as listas públicas. Então, nossa tarefa nesse caso foi, a gente consegue aprender alguma coisa desses endereços que a gente sabe que são estranhos, usando o nosso tráfego, a gente já sabe que são estranhos, a gente quer dizer agora, estranho em que sentido? O que exatamente era estranho? Então, a gente desenvolveu nesse primeiro projeto uma forma de aprender quanto estranhos eram esses endereços. E o objetivo aqui era achar grupos de endereços IPs que faziam a mesma coisa. Não sabemos ainda o que era essa coisa, mas dado todo esse tráfego que chegava, quando a gente via tráfego de endereço IP, eu quero dizer, esse aqui eu já vi um outro endereço IP fazendo a mesma coisa. Esse IP parece com os endereços IPs que a gente viu ontem nesse grupinho aqui. Então, a gente queria fazer essa classificação dos endereços e baseado no comportamento que eles estavam mostrando na nossa sonda. Sonda é a máquina que coleta o tráfego. Na nossa infraestrutura de coleta de dados, ok? E a gente partiu assumindo que o log daquilo que a gente vê na rede pode ser representado como um texto. É um log. Tinha um arquivo texto escrito que, num determinado momento de tempo, eu vi tráfego de um endereço IP, que era direcionado a um serviço particular. Então, esse log de texto, a gente começou a tratar ele como um arquivo de texto. Okay? E a gente se perguntou, mas se a gente usar as técnicas que aprendem informação sobre texto, nesses logs textuais que a gente vai conseguir aprender alguma coisa de útil? E funciona. Então, o que a gente fez? Representou esse tráfego como log de texto, correu, naquela época, esse é um trabalho que a gente fez em 2021,
pegou uma técnica que se chama Word2Vec, que era uma técnica de aprender representação numérica para palavras a partir de textos. Me perdoa, Marcos, que é esperto desse argumento, as explicações mal dadas, né? Porque ali é onde a gente pega a técnica dos outros para usar no nosso domínio, ok? E, basicamente, essa técnica, que coisa faz? Ela tenta aprender uma representação para cada palavra, baseada numa técnica de esconder palavras no texto. Você esconde uma palavra no texto e vê, em base aos vizinhos dessa palavra, qual é a palavra que faltava no seu texto. Faz um sistema que aprende a predizer as palavras que faltavam no texto. No nosso caso, era predizer os IPs. A gente escondeu o tráfego, escondeu o fato que esse IP aqui estava presente na rede naquele momento, e baseado no que eu vi tráfego de todos esses outros IPs, qual era o IP que provavelmente mandou tráfego naquele momento, a gente tenta prever aquele IP. O resultado disso é uma representação numérica. Cada IP vai ter um espaço multidimensional, e esses IPs vão estar mapeados nesse espaço multidimensional. A nossa expectativa, e é a realidade nesse caso, é que os IPs que são correlacionados no tempo, que fazem coisas similares no tempo, que vão aparecer no log no mesmo momento, vão ser mapeados na mesma região do espaço. Então, se amanhã eu vejo informação, tráfego de um IP que eu nunca vi antes, ele vai ser mapeado numa zona do espaço onde os vizinhos dele são IPs que faziam atividade similar na rede. Okay? Mais ou menos essa era a técnica que a gente fez. Isso produz, como dizendo, para cada IP, uma representação numérica, um espaço multidimensional. Uma vez que você obteve isso, você pode fazer isso temporalmente, uma volta por dia, coleto todos os tráfegos que eu vi naquele dia e atualizo o sistema, atualizo a informação que eu tinha sobre os endereços IPs. E a partir daí você usa essa representação numérica para fazer classificação, agrupamento, para tentar entender o que é o comportamento do IP. Essa figura que eu estou mostrando aqui parece uma coxa de retalho, ok? O que ela mostra? Ela mostra no tempo, na horizontal é o tempo, na vertical é cada pontinho, o endereço IP mandou um pacote. Então, na vertical tem todos os endereços IPs, e estão agrupados aqui em base a esses embeddings, o comportamento de diversos IPs. Vocês veem que tem grupinhos de IPs que, quando um começa a fazer atividade, eles vêm e fazem atividade tudo junto. É exatamente isso que a gente quer. A gente consegue agrupar IPs que estavam fazendo atividade similar naquele momento do tempo. Amanhã chega um que a gente não sabe, mas se ele terminar no grupinho 44 amarelo, a gente sabe que ele está fazendo a mesma coisa que os caras amarelos, digamos assim. Isso a gente validou manualmente, correndo atrás IP por IP, verificando online o que ele estava fazendo, tentando entender quem era, e os grupos haviam sentido, digamos assim. Para tantos grupos, a gente conseguiu explicar o que era o comportamento desses IPs. Okay? Outros amigos fizeram outras formas de aprender. A ideia aqui, que é exatamente isso que eu queria vender, a metodologia que funcionou nesse caso era, do tráfego, a gente aprendia a representação numérica, que resumia a atividade do endereço. Em cima dessa representação numérica, a gente aprendeu um modelo que usa essa representação intermediária, essas features numéricas, para classificar o comportamento do endereço. Alguns outros colegas fizeram outras formas de aprender representações numéricas, isso eu vou saltar por questões de detalhe. Quando a Jussara e o Marcos estavam lá, a gente fez ainda uma forma de agregação dessas diversas representações numéricas e mostrou, com stacking, que para um grupo conhecido de categorias de IPs, todos esses daqui são aqueles que a gente manualmente foi ali e verificou o que eles estavam fazendo. A gente conseguia acertar 90% dos comportamentos do IP. Então, a gente conseguiu fazer uma técnica que, com altíssima probabilidade, dado tráfego de um IP, a gente consegue dizer o que ele estava fazendo. Good. Esse funcionava. Ok? Esse era o resultado final. Então, tem que haver desse aqui. Ótimo, agora você me dá o comportamento desse endereço IP, eu consigo fazer na minha rede, muito antes que esse IP seja reportado na blocklist, uma informação dizendo que ele é parecido com o tráfego que eu vi desses outros IPs. E agora você pode usar essa informação, por exemplo, para bloquear o tráfego possivelmente malicioso desse. Ok? Esse funcionava. Mas se você não sabe o que os outros estão fazendo, o que você faz? Beleza, você fala, esse cara aqui é igual aquele dali, mas eu não sei quem ele é. Tipo, não posso fazer nada. Entendeu? Então esse era o primeiro passo, te dá uma informação a mais do que você tinha no início, mas não resolve ainda o problema. Você não tem ainda informação do que está fazendo esse cara. Okay? Que é exatamente a continuação. A segunda pesquisa que eu queria mostrar para vocês, essa primeira funcionou,
é bastante madura, digamos assim, a gente já teve publicação em journal e tal. A segunda vez é burning, coisa que a gente está fazendo agora, ok? Coisa que a gente está fazendo, ainda aprendendo como fazer. Então, realmente, de agora para frente, é tudo pesquisa do último ano, coisa que não funcionou ainda, na verdade, ok? Mas eu acho que é também inspirador para quem está querendo ver as tendências, digamos assim, né? Próxima, como é que eu faço para usar um LLM para explicar o que é um ataque? O que a gente gostaria de fazer? Hello World. A nossa máquina de coleta de dados viu alguém tentando um ataque. Essa tentativa de ataque aqui, você já deve ter estudado alguma coisa de cybersecurity, é o Hello World de SQL Injection. Alguém tentando fazer, tem um serviço web, essa é uma requisição web, ok? Então você vê ali que alguém estava pegando a página products, blá blá blá, e a parte em vermelho era uma tentativa de SQL Injection, ok? Essa aqui embaixo é uma outra tentativa de SQL Injection feita diferentemente. É uma POST request, HTTP, não uma GET request, e no payload da POST request tinha a tentativa de SQL Injection. O que eu gostaria que o LLM fizesse para mim? Que ele olhasse esse tipo de coisa aqui e falasse, isso aqui é um SQL Injection, está aqui a parte vermelha que diz onde tem a evidência que aquilo ali é uma requisição maliciosa, que estava tentando fazer um SQL Injection, ok? As classes, nesse caso, a gente conhece. Os ataques mais comuns têm toda uma taxonomia da MITRE que define todos os ataques mais comuns. SQL Injection é uma categoria de ataque. Então, tipo, pode ser visto isso como um problema supervisionado. Você pode dizer, esse é um exemplo de SQL Injection, agora eu vou treinar um classificador com diversos exemplos desse, e vou fazer um classificador que, dado um payload igual a esse, vai me dizer SQL Injection. Ok? Funciona muito bem. Expectation, vou fazer o meu sistema, vai ter o meu prompt, é um classificador supervisionado nesse caso, e o sistema vai dizer, quando vê uma coisa dessa, que é o SQL Injection. Em prática, reality, o modelo pode aprender aquilo que a gente esperava, mas em prática, os modelos são modelos supervisionados de machine learning, são ótimos para aprender aquilo que a gente está chamando de shortcut. Okay? Nesse caso, por exemplo, vulnerablesite.com é uma coisa que eu escrevi, .com, é uma coisa que eu escrevi ali só de exemplo, mas a nossa infraestrutura é uma infraestrutura artificial de coleta de dados, não é um servidor de verdade. Okay? Então, tem alguns outros traços que são inerentes à infraestrutura, não ao ambiente de produção. Você pega esse modelo que foi treinado aqui, que na validação que você fez durante a sua pesquisa era muito bom, era perfeito, ele não funciona. Por quê? Porque o modelo aprendeu que, quando tinha escrito alguma coisa nesse campo aqui, no header do HTTP, era malicioso, mas aquilo ali não é o porquê é malicioso. Esse é um dos riscos desse tipo de sistema de aprendimento automático. Ele está aprendendo alguma coisa, só que não necessariamente está aprendendo a coisa certa. Okay? Esse é um exemplo. A gente viu muito desse tipo de caso nesse exemplo. A nossa tentativa de superar isso era copiando um approach da OpenAI para o modelo multimodal de imagem e texto. Okay? 2021, esse é o modelo de 2021, a OpenAI fez esse primeiro modelo, CLIP, que se chama, que era um modelo que conseguia responder a coisas sobre imagens. Explicado de forma muito resumida. Okay? A ideia desse aqui é que você treina um modelo, você treina vários modelos de forma conjunta para alinhar os modelos. Um modelo que sabe ver imagem e fazer alguma coisa sobre a imagem, com outro modelo que sabe ver texto e fazer alguma coisa sobre o texto. Então, a gente imaginou, a gente tem tanta descrição sobre o que é um SQL Injection. A gente tem livros de cybersecurity, a gente tem exemplos que descrevem tudo isso, ok? E a gente tem também casos concretos, esse aqui. Ao invés de eu tentar treinar o meu classificador usando uma label discreta que diz isso é um SQL Injection, por que eu não tento treinar o meu classificador com textos que explicam que isso é uma SQL Injection? Porque eu não tento treinar alguma coisa com toda a informação que a gente pode prover ao modelo sobre isso, com a expectativa que o modelo vai aprender alguma coisa que seja, vamos ver, host, vulnerable, não é a coisa importante desse caso. Okay? Esse trabalho da OpenAI eles fizeram com alguns milhões de imagens e texto, a gente não tem milhões e milhões, o treinamento do modelo CLIP demorou tipo 2 meses, eu acho, alguma coisa desse tipo, ok? A gente também não tem esse budget para fazer esse tipo de coisa, mas a gente imaginou, ok, existem já em cima tantos modelos, LLM, ChatGPT e tudo mais, que a gente poderia já usar para aprender embeddings, representações numéricas dos textos. Então, tipo, se eu pegar uma descrição de uma SQL Injection e passar para esses modelos públicos que existem já,
o embedding, a representação numérica que eu posso tirar do modelo disso, pode ser já suficiente para a gente aprender o segundo modelo, que pega o payload e se alinha com essa representação. É um pouco complexo, precisava de mais tempo para explicar, mas é mais ou menos que a gente está tentando usar um modelo grande, tirar uma representação numérica para ensinar um outro modelo que vai trabalhar com payload, que vai trabalhar com tráfego, okay? Usando a parte de cima. Queria só mostrar um pouquinho dessa parte aqui agora, só em 5 minutos dizer os resultados que a gente está fazendo, que não estão prontos ainda, dessa parte, que é, se você pegar a descrição, os textos de SQL Injection e passar nesses modelos LLM, que coisa sai daí? Essa informação serve para a gente treinar o outro modelo, sim ou não? A gente fez isso, por sorte a gente achou um grande dataset publicado ano passado numa conferência, uma das conferências GIA, em Neurips, ok? Spotlight, paper super bem avaliado, que tinha exatamente o que a gente precisava, que é descrição da vulnerabilidade e qual era a categoria da vulnerabilidade. Eles prepararam um dataset assim. A gente começou a primeira coisa a perguntar, a gente pode usar isso aqui para a gente? Parece que sim. Esse dataset deixou um pouco assim a pulga atrás da orelha, que tinha só 1000 exemplos, ok? O dataset original da CVE tem algumas centenas de milhares de exemplos, a gente viu que tinha um campeão, uma seleção bem pequenininha do dataset de origem. Eles reportaram um resultado muito bom, 72% de accuracy, com um problema de mais de 1000 classes. Dado o texto, você tem que me dizer se esse texto descrevia qual ataque. Tem mais de 1000 alternativas de resposta e 72% o modelo, de acordo com ele, ChatGPT, previa a coisa certa. E a gente tentou refazer esse trabalho. Lembrando que a gente está fazendo isso para ver se a representação numérica que sai do ChatGPT servia para a gente, ok? Resultado, o que a gente fez? A gente pegou o approach deles, pergunta para o ChatGPT e fala para o ChatGPT falar qual é a categoria desse ataque baseado no texto. O approach que servia para a gente, que é passo o texto no modelo LLM e copio a representação numérica do modelo, não a resposta, mas o embedding do texto, ok? E a parte aqui, mais em verde, mais à esquerda, sinistra, vou tentar falar, usa a técnica clássica TF-IDF, que é uma técnica que conta a frequência das palavras no texto. Okay? Uma técnica clássica que vai contar a frequência das palavras só. Nesses dois casos aqui, os casos básicos, a gente usa os embeddings para fazer classificação. Classificar o texto nas diversas categorias. Okay? Surpresa! Fizemos toda a validação, não vou nos detalhes. Surpresa! A técnica clássica funciona muito melhor do que as outras. Os embeddings que saem do modelo LLM não eram tão informativos para dizer qual é a categoria do ataque que você contar a frequência das palavras que contém nesse texto. Okay? Contar a frequência, nesse caso, era mais informativo. Então, tipo, usar esses embeddings aqui, que estão na parte de baixo da tabela, para treinar o modelo, para a gente era menos informativo que os labels discretos que a gente tinha no início. Então, não está passando tanta informação que a gente gostaria que passasse o treinamento do modelo. Mas esse não era o resultado mais interessante que eu queria mostrar nesse slide. O resultado mais interessante é vocês compararem a coluna Random Split e Time Based Split. Em que coisa é isso? A gente fez 2 datasets. O primeiro, Random, a gente reproduziu o trabalho dos caras lá da Neurips. A gente pegou o dataset inteiro, dividiu em 2 partes, calculou os embeddings para todo o dataset, passou no ChatGPT todo o dataset, calculou os números, embeddings para cada texto, dividiu metade do dataset e fez um treinamento do classificador que diz qual é o ataque. E usou o resto para fazer teste, para verificar se aquele classificador treinado classificava bem os ataques. Quando a gente faz o casual, dava 43% de accuracy. Quando você faz time-based, cai para 36%, 37%. Okay? Por que isso? Porque esse aqui é um dataset de vulnerabilidade reportada. As últimas não estavam presentes ainda no treinamento do modelo LLM. Okay? O LLM, os embeddings do LLM não viram esses daqui durante o treinamento. Em vez desses daqui, tinham exemplos igualmente distribuídos nos dois. Estou vendo o futuro, exatamente isso. De novo, se eu usar essa ideia de que eu estou usando um sistema para classificar amanhã, eu não vou ter visto ainda os dados de amanhã no LLM. Ele não vai saber ainda produzir embeddings que sejam válidos para aquele dia. Okay? Então, tem um leakage de informação no dataset
de treinamento, nesse caso. Okay? E você vê que isso acontece também um pouco no TF-IDF, também naquele caso, porque tem palavras-chave que não existiam, que começam a existir. Okay? Acontece em todos, acontece mais na predição do tipo de ataque que na predição de severidade do ataque. Interessante, a gente repetiu também exatamente o mesmo approach do paper que a gente pegou, de onde partiu os dados, e enquanto eles reportavam 72%, e quando a gente colocou o dado completo, o dataset inteiro, e fez esse split temporal, os resultados também descem. Okay? Então, até usando o Cloud Sonnet 4.0, isso aqui foi uma coisa que a gente fez em fevereiro, mais ou menos. Também, nesse caso, o fato de ter dados mais recentes que o modelo, que o snapshot do modelo, era impactante para esses resultados. Okay? Conclusão dessa parte, vou muito rápido, de novo, só estou introduzindo só os resultados de alto nível, que eu queria falar um pouco do último também. Vou saltar uns slides aqui. Conclusão, a ideia naive de usar esses embeddings para treinar o outro modelo não funcionou. Okay? A gente quer melhorar isso, e está melhorando, usando outras técnicas, em particular, a gente está tentando fazer agora embeddings que sejam um pouco mais direcionados no prompt. Em vez de dar só o texto, dá o texto perguntando para o modelo alguma coisa específica que leve o embedding para a direção que a gente quer. Por exemplo, ChatGPT, estou te dando esse textinho aqui. Fala para mim, por favor, qual é a categoria do ataque que você viu, baseado naquilo que... Tentando guiar um pouco, fazer pontos de vista, steering dos embeddings em base ao texto ou prompt que você produz. Melhora. A gente já viu que melhora, está indo na direção um pouco mais interessante, mas ainda não tem resultado para mostrar, então, próxima vez que eu vier em Belo Horizonte, eu mostro para vocês esses resultados. Última coisa. Não. Vamos dar, então, agora o poder para a AI fazer para vocês. Ela já disse a resposta que eu também daria. Não. Ok? Mas tem uma coisa interessante. Nesse aspecto aqui estão acontecendo alguma coisa. Assim, os autônomos, os AI agents, Generative AI agents, a promessa é que, porque tem essa capacidade do modelo LLM de resumir, de pegar um texto, instruções e produzir uma resposta em linguagem natural ou em código, que é uma realização daquilo que você fez, que essas instruções sejam úteis para programar também, para fazer alguma coisa que vai ser automaticamente a programação da ação que você quer fazer em cima do sistema. Então, por exemplo, você tem que reservar o teu restaurante essa noite para janta, você vai no seu agente e diz, eu gostaria de um restaurante essa noite para comer pizza em Belo Horizonte, tem que ser uma pizza boa igual aquela de Nápoles, às 9 horas para 25 pessoas. E o agente, em base das suas instruções, vai fazer todas as ações para fazer esse tipo de reserva. Okay? Aqui a ideia é a mesma, você tem que testar um sistema, você passa os requisitos do sistema, você diz para o seu agente quais são os instrumentos que ele pode usar, e o agente vai procurar a solução para você. Então, tipo, usando essa simulação de raciocínio, a gente pode resolver problemas com isso? Essa é a pergunta que a gente está se colocando nesse momento. Tantos problemas que isso pode resolver, por exemplo, análise de dados, você tem instrumentos para fazer análise automática dos dados. Você tem o Wireshark, você tem diversas coisas que resumem os dados para você. Se o agente sabe usar isso, talvez ele salve alguns passos para você. Okay? Automated Vulnerability Scanning, que é aquilo que eu vou mostrar agora. Tem um sistema online e ele consegue descobrir para você qual é a vulnerabilidade no sistema, automaticamente, e assim vai. Okay? O que a gente está fazendo para fazer isso? Em base a... Primeira coisa, spoiler, que assim, se vocês não ficarem acordados até o fim, resposta. Funciona? Talvez. Okay? Em alguns casos parece que funciona, mas não todos. Okay? Crítica, parece que... Não sei se vocês conhecem a expressão script kid, que é uma coisa muito dos anos 2000, talvez, ok? Que é o hacker que copiava coisa da internet sem entender o que estava fazendo e joga no sistema em continuação para ver o que sai, ok? A crítica principal desse tipo de sistema no momento que é o novo script kid, ok? Tipo, ele copia as coisas que ele viu no passado, joga até aqui na força bruta até que funcione. Parece isso um pouco, é a crítica principal desse tipo de solução. Mas ele resolve tantos casos, a gente vai ver depois aqui que alguns casos ele resolve, ok? Então, de certa maneira, ajuda a resolver os casos mais simples, principalmente. Tipo, as coisas mais simples, esse tipo de agente resolve já, ok? Só que para desenvolver isso de novo, a gente precisa de dados, ok? A gente precisa, nesse caso, de benchmarks, de problemas que sejam
difíceis, de problemas principalmente que o LLM não tenha visto durante o treinamento, pelo problema que a gente viu antes. Okay? Se é um caso que tinha publicado online, quando a OpenAI coletou toda a informação que conseguiu do mundo para treinar o LLM, provavelmente coletou a solução do problema. Então vira um tipo de motor de pesquisa, sabe? Tipo, estou fazendo uma pesquisa, mas não está mostrando que tem um raciocínio que aprendeu a generalizar alguma coisa, ok? Então, para fazer alguma coisa séria nesse ponto, a gente precisa de benchmark. E o que a gente tem feito lá em Turin é, usando o fato, a nossa expertise de cybersecurity, para tentar criar benchmarks que sejam novos, que sejam challenging para o desenvolvimento de agente de LLM. Aqui eu não vou ler tudo, mas o que a gente está fazendo é, por exemplo, benchmarks pre-Red Team. Então, é o Penetration Tester, sistemas que têm vulnerabilidades, tipo competição de Capture the Flag, para quem já participou, que o agente tem que tentar resolver. Só que são problemas que a gente está fazendo, então alguma coisa que a OpenAI não viu ainda. Okay? E algumas outras, por exemplo, Forensics. Eu dou agora para o agente os traces, os logs de um ataque que aconteceu na rede e pergunto para o agente, você poderia, por favor, senhor agente, falar para mim o que aconteceu aqui, qual foi a vulnerabilidade que foi usada durante esse ataque? Vai pesquisar nos logs, se vira, entendeu? Tipo, as instruções, nesse caso, é só linguagem natural. Ou o primeiro item, o Proof of Concept Builder. Eu agora quero reproduzir uma vulnerabilidade, Log4j, aconteceu uma vulnerabilidade muito séria, eu gostaria de reproduzir. Eu explico para o agente o que é a vulnerabilidade e espero que ele me construa um sistema de demonstração que seja vulnerável a esse caso, para a gente poder tentar reproduzir a vulnerabilidade. Então, a gente está desenvolvendo esses casos. Vou mostrar para vocês só rapidinho, em 5 minutos, o AutoPayment, que já é disponível, que é o caso do Red Team, o caso do Penetration Tester, ok? Funciona assim, a gente tem um monte de máquina virtual não, containers, vamos falar de jeito um pouco mais preciso, ok? Cada container tem um sistema configurado com diversos, na verdade, com diversos containers que configuram um sistema, um ambiente com diversos containers vulneráveis. O nosso agente tem acesso a instrumentos de penetration testing, por exemplo, Kali Linux, Metaxploit e outros instrumentos, e a tarefa desse agente é vai e acha a vulnerabilidade, tenta achar qual é o problema, ok? Esse seria o Red Team Agent. Tem várias novidades. O que são esses casos de estudo? São os exercícios que eu passo para os meus estudantes na graduação e no mestrado, ok? Todos os exercícios nos últimos anos que a gente usou para fazer avaliação dos estudantes, por exemplo, a gente faz CTF lá, Capture the Flag, ok? Então, todos esses casos de Capture the Flag, sistema vulnerável, que tinha alguma coisa que os estudantes têm que achar onde é a vulnerabilidade, fazer exploit, depois reportar o que eles fizeram, a gente está empacotando nesse ambiente de teste e passando isso para o LLM, agent, resolver isso, tentar resolver, ok? Junto com isso, a gente está estendendo com diversos outros casos de vulnerabilidade real. Faça uma instalação de um sistema Apache com PHP MyAdmin para ver se aquela versão vulnerável a gente conseguia fazer exploit ou não, ok? O que vocês acham? Funciona? Maybe, ok? A gente fez 2 agentes. Esse é interessante, é um paper do ano passado, mas essa coisa aqui já ficou velha, ok? Que é um agente do tipo React ainda, do ano passado, ok? Que é esse agente que é um loop que faz o quê? Tem uma memória representada, nesse caso, em linguagem natural, que explica para o agente o que ele já viu, e cada interação, o agente tem que trabalhar nessa memória produzindo um resumo do que ele já viu, produzindo um pensamento do que pode ser a situação que ele está vendo agora e propondo ações a executar no sistema. Essas ações depois são convertidas em comandos que vêm executados no sistema, o resultado disso entra de novo nesse loop e o agente fica trabalhando nesse loop até chegar no final ou até expirar o tempo, ok? A versão do outro lado é humana, quer dizer, o agente também tem momentos em que ele fala, não sei, me dá uma ajuda, ok? O humano pode interagir com o agente em alguns momentos, ok? A gente tem então os 2 casos, detalhes deixo para vocês perguntar depois, e o que esse agente produz é isso que estaria nesse slide aqui, que é uma sequência temporal em que ele fica tentando mandar comandos para testar o sistema. Por exemplo, faço um scan da rede para ver se eu acho um sistema online. Tento fazer brute force da password para tentar entrar. Tento executar aquele ataque que eu vi já online uma vez, para ver se o sistema era vulnerável. E vai indo, ok? Resultado. Funciona? Maybe. O agente sozinho, autônomo,
que é essa coluna aqui, total embaixo, você pode ver, resolvia um caso em 5. Ok? Esse PR deixa para os detalhes para lá, mas é o progresso do agente. Ele não resolvia todos os casos, resolvia só 20% dos casos, mas em 40% dos casos tinha um progresso interessante. Ele andava até um certo momento e depois se perdia, digamos assim. Conseguia chegar até uma metade da resolução do problema, depois se perdia. Quando você coloca o humano no loop, que o agente pode parar e falar, não sei o que eu estou fazendo, me dá uma ajuda, isso subia para 2/3. Em 2/3 dos casos, ou seja, o ChatGPT, devidamente projetado, resolve 66% dos problemas que eu passo para os meus alunos. Ok? Então, tipo, os meus alunos agora podem usar o ChatGPT na prova, tem esse problema, né? Já estamos nesse nível, na verdade, ok? É bom esse resultado? Para a gente já é excelente, já, ok? Como eu já estava dizendo, esse trabalho está uma coisa muito dinâmica. Nos últimos anos, vou mostrar para vocês, tem gente que já está numa situação muito mais à frente disso. Então, esses resultados já são muito pessimistas hoje. Já tem informações melhores, ok? Quando a gente viu isso, como dizia a prima, primeiro, os agentes se perdiam na metade do percurso e se perdia principalmente por causa disso. Fazia, por exemplo, talvez vocês saibam que a janela de contexto do GPT é limitada. Quando essa janela cresce, o modelo se perdia. Se você tentar melhorar a forma como a memória é representada, como essa janela é passada para o sistema, funcionava melhor, ok? E assim vai. O que vem depois? Estou para fechar agora já. Agentes melhores, ok? A gente está fazendo agentes melhores. Esse agente, como eu disse primeiro, do ano passado, já está fora de moda, digamos assim. Agora, por exemplo, vocês podem procurar os termos LangGrapher, LangFuse, e são métodos de fazer o agente de forma mais estruturada, que na verdade não é mais autônomos, já tem um workflow que alguém preparou para dizer para a gente quais são os passos que ele tem que seguir, ok? Já tem esse progresso que é um pouco mais guiado, digamos assim. Existem modos de representar a memória muito mais interessantes. Esse é um artigo de 2 anos atrás, Leta, que tenta representar a memória de uma forma mais eficaz para evitar que a gente se perca, ok? Tentando copiar as informações relevantes para a gente em cada momento. Isso também já melhorou tanto o contexto, a performance do modelo. E semana passada saiu o GPT-5 e uma das características que a OpenAI diz que esse modelo tem é de ser mais bravo, ser melhor a seguir as instruções, ok? E a última coisa embaixo é a mais importante. Essa última coisa, esse XBall, é um agente feito por uma startup americana que, em junho, conseguiu chegar em primeiro lugar no HackerOne, que é uma competição americana de Capture the Flag. Então, já tem alguns agentes que estão muito mais à frente, em algumas competições de Capture the Flag, já estão, segundo essa empresa, competindo de igual para igual com competidores humanos. Okay? Já estão nesse nível de competição. Esse foi, enquanto estava indo para o aeroporto pegar o avião, que eu vi essa notícia, assim, AI reshaping hacking, no one's agree on how. Ninguém sabe como, ok? Mas está acontecendo. Não se sabe se ainda é o novo ScriptKid ou se é o novo método que vai revolucionar essas atividades repetitivas que agora são feitas por humanos. Não é ainda alguma coisa com criatividade, sem dúvida nenhuma, e não vai ser tão cedo, mas para essas atividades mecânicas por exemplo, teste de uma específica vulnerabilidade, parece que a coisa está indo para a direção justa. Para fechar, eu tenho 1 minuto e 32 segundos para fechar. Mensagens. Nesse tipo de pesquisa, o dataset é fundamental. Então, tipo, antes de começar a jogar coisa no modelo LLM, fazer análise de dados ruins, você precisa de dataset de qualidade, ok? A gente viu muito problema com shortcuts. Tipo, você está fazendo um modelo, você acha que você fez um grandiosíssimo modelo, mas o seu dataset era enviesado, o seu modelo é enviesado, ok? Então, tipo, aprender a identificar onde esses shortcuts estão. Cybersecurity, ainda o melhor é a colaboração humano e AI. AI para automatizar as tarefas que você perderia tempo, banais, ok? Mas ainda não está substituindo nesses casos, nesses problemas de, por exemplo, penetration test. E a última é importante, às vezes aquela solução de 20 anos atrás ainda é melhor. Então, tipo, não perder tempo com saber identificar hype, onde tem aquilo que parece que está todo mundo falando que vai resolver o problema, na verdade não está resolvendo o problema, ok? Obrigado, vou estar aqui nas duas próximas semanas. Se alguém tiver discussão, comentários sobre essas coisas, vai ser um prazer. Estou aqui para achar novas pessoas, novas opiniões de vocês.
Obrigado. Beleza. Só abrir, estava com as perguntas abertas aqui, eu fechei. Só um minutinho. Ok. Tem algumas perguntas aqui para o professor Edílio, então eu vou ler e vou deixá-lo responder. Iremos acabar com a autenticação "você é um robô" ou "selecione os hidrantes" em breve? Talvez uma IA que identifique o comportamento do usuário automático? Espero. Eu não aguento mais treinar o que é motocicleta, o que não é motocicleta. Acho que vai acabar com a autenticação em breve, né? Tipo, é uma coisa um pouco mais geral, né? Tem, por exemplo, discussão sobre password, não password, esse tipo de coisa, mas é um outro mundo, digamos assim, né? Eu espero que acabe com aquela autenticação. Utilização de aprendizado federado pode auxiliar ou ser mais efetiva para a detecção de ataques? Naquele caso inicial, o primeiro problema é uma mensagem exatamente essa, né? Tipo, aprender perto de onde acontece o ataque é mais eficiente. Uma direção que a gente gostaria de ter mais é uma rede capilar mesmo, que chega na borda de todas as redes online, para poder ter informação precisa do que está acontecendo naquele específico problema. Então, sim. Você acredita que o pen test poderá ser totalmente automatizado com pensamento crítico, além da enumeração, visto que envolve mais do que apenas rodar comandos? Eu tenho muito aluno, a gente tem muita colaboração com empresa que vai fazer estágio em empresa de pentest. A grande maioria deles vão trabalhar como rodador de comando. A grande maioria deles vão trabalhar como rodador de comandos. Alguns vão trabalhar em empresas que efetivamente faz pentest de verdade, que é pensar fora da caixa, pensar onde tem o problema. Essa tipologia de solução, nos próximos anos, vai acabar com o rodador de comando. Vai sobrar a pessoa que faz, de verdade, criatividade, o pensamento fora da caixa, que vai procurar o problema de verdade, onde que não era simplesmente executei um comando e resolvi. Isso dali vai estar com os dias contados para mim. Eu estou pensando na próxima pergunta aqui, vamos lá. Como a IA consegue enxergar uma imagem se ela é apenas um conjunto de caracteres e toda imagem é única? Onde estão os padrões da imagem por trás dos panos? Ui! Essa, não sendo de computer vision, eu tenho um pouco de dificuldade. Acho que eu passo. Ajuda dos universitários. Mas podemos imaginar como é que a AI faz para ver os padrões. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante em cybersecurity que são os side channels. Por exemplo, você consegue fazer fingerprint de uma pessoa com tráfego encriptado, baseado, por exemplo, na velocidade que a pessoa clica nos links, baseado no tipo de pesquisa que você faz, no tráfego que você gera, ok? Então, tipo, esse tipo de coisa, a gente já tem trabalhos no passado que conseguem aprender esse tipo de comportamento. Precisa das features, das características justas. Então, talvez precise só daquele chutinho, aquele empurrãozinho para dar à AI as características corretas. Sobre as imagens, eu passo. Por que a utilização de expansão sintética de dados utilizando uma LLM é uma técnica preferível no caso de treinamento para cibersegurança? E LLM como Red Team? Eu não sei se entendi a primeira parte da pergunta, sabe? Por que a utilização de expansão sintética de dados utilizando uma LLM é uma técnica preferível no caso de treinamento para cibersegurança? Eu citei o negócio da expansão sintética dos datasets, fazer datasets maiores. A questão nesse caso que a gente está tentando fazer é um pouco mais, é porque eu expliquei muito veloz, não deu tempo de entrar na metodologia, é tentar gerar dados que extraem informação do modelo maior. Então, tipo, a expansão sintética nesse caso era tentar, por exemplo, perguntar outras coisas para o Claude, o GPT, para tirar a informação que a gente não tem, porque a gente não tem, desse modelo maior para gerar um dataset para treinar um modelo menor. Okay? Então, era essa que era a ideia que não foi explicada bem. Os novos códigos que surgem nas aplicações vibe-coded, cheios de falhas de segurança, quão grande será o problema daqui a alguns anos com tantas brechas espalhadas? No momento, eu acho que a probabilidade que aumente a quantidade de código mal feito é muito alta, né? Porque agora a gente está usando código, gerador automático de código, sem pensar em cima. Então, no momento, eu acho que vai ter essa possibilidade que aumente, inclusive, código mal feito.
A longo termo, as vulnerabilidades banais, esses modelos vão começar a identificar. Tipo, padrões de código, por exemplo, com vulnerabilidade específica de SQL injection, esses clássicos, já tem alguns modelos que conseguem identificar para você. Então, acho que no longo termo vai ter um pouco de aumento da complexidade dos bugs, porque aqueles fáceis a gente consegue ter um instrumento automático que faz auditing para código, digamos assim. As duas últimas perguntas. Essa verificação pela IA não demandaria uma grande quantidade de recursos físicos para o processamento? Sim, sim, é um grande problema disso, né? A gente, nesse momento, está usando esses modelos enormes para resolver problemas banais, né? Tipo, eu não sei se já tentaram rodar um modelo desses local, mas você precisa de uma quantidade de GPU e de memória enorme para, às vezes, responder coisas que, enfim, 4 linhas de código resolveria do mesmo jeito. Agora, a última pergunta não é técnica, eu vou dar a chance para o professor Edílio falar um pouquinho sobre isso. É tranquilo conseguir intercâmbio na graduação ou um mestrado em Torino, tendo cidadania italiana? Essa é a pergunta que eu queria ter assim, ouvido desde o início. Se vocês quiserem vir para a Itália com cidadania italiana, é fácil. Só que lá a gente não tem, por exemplo, bolsa de mestrado, que é uma coisa que tem aqui no Brasil. Okay? Aqui no Brasil, quem faz mestrado costuma, não sei quanto é o percentual, mas tem uma quantidade. O sistema educacional italiano é muito diferente daqui. Lá são 5 anos de graduação, mais mestrado, e a pessoa que termina o mestrado está fazendo a primeira tese da vida dela, como aqui, mas está com menos tempo de estudo do que aqui, né? Que é 4 anos mais 2? Aqui é 4 mais 2. 4 mais 2, então tem 1 ano a menos de lá. Então a pessoa ainda no mestrado não tem suporte ainda, com cidadania italiana é só se matricular. Tem uma coisa interessante na Itália que é o direito ao estudo também, que é muito levado a sério isso. Quando vocês viram aqueles 700 alunos que a gente tem, não é porque a gente tem um número de vagas de 700 alunos, é porque tinham 700 pessoas que estavam interessadas em fazer computação. Okay? Todo mundo que tem interesse tem que ter vaga na universidade. Depois a gente se mata para dar aula, mas isso é um outro discurso, ok? Então, por exemplo, nesse caso, para se matricular, é só chegar e mostrar que você fez computação em outro lugar e você se matricula no mesmo lugar, ok? Doutorado, em vez tem bolsa, é como aqui no Brasil, ok? Ok, pessoal, vamos agradecer ao professor Edílio. Em nome do DCC, eu queria agradecer. Obrigado.